Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo à igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, de 15 a 20. Jesus começa a falar sobre questões que estão relacionadas ao nosso relacionamento cotidiano. Tudo aquilo que eu vivo, que você vive com as pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes viver com outras pessoas não seja fácil. Não é fácil um esposo viver bem com a esposa viver bem com o esposo, os pais com os filhos com os pais, os amigos com os amigos e assim por diante, o vizinho com a vizinha, no relacionamento nosso no trabalho. Não é fácil, embora nós necessitemos de ter pessoas que convivam conosco. Deus nos criou com esse desejo. Nós não podemos viver sozinho. Até o eremita, que tem uma vocação muito especial de viver só no sentido de relacionar-se com as pessoas, para viver uma maior intimidade com Deus, até eles necessitam de vez em quando, procurar um sacerdote para poder confessar, para poder conversar, para pedir algumas orientações. Então, o ser humano é um ser social, sociável. Nós somos assim. Mas como eu disse antes, não é fácil conviver com outras pessoas. Ainda mais aqui entra questões culturais, questões religiosas, entra a questão de criação, como a pessoa foi criada com seus pais, o tipo de família, tudo isso envolve. E ainda entra a questão de que por causa do pecado original nós nos tornamos orgulhosos, egoístas, prepotentes. E aqui entra uma coisa: quem é que gosta de ser corrigido? Quando se erra, é preciso ter muita humildade no coração para que no momento de uma correção a pessoa possa chegar para o outro e dizer assim: muito obrigado. Muito obrigado por você ter me alertado. Muito obrigado por você ter me ajudado.
Lembrando também que essas pessoas que nós vivemos, que nós convivemos, é necessário que nós a amemos. Não é amar o outro só porque o outro faz as minhas vontades, porque os outros cumprem os meus desejos. É amar. Amar acima de qualquer coisa. O amor ao próximo consiste até mesmo diante de alguma situação difícil, nós continuarmos amando. E aí entra os mandamentos, quando Jesus fala que os mandamentos em si, ele divide em dois. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, nós só vamos conseguir amar o próximo se nós estivermos imbuídos do amor de Deus. Sem o amor de Deus, é impossível amar o próximo sem querer nada em troca. Amar por amar. Amar porque é meu irmão. Amar porque é filho de Deus. Independente do que ele possa fazer. Uma vez entendido o que eu acabei de dizer, vamos ao Evangelho. Jesus está dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Olha, se alguém fizer qualquer coisa para com você, alguma coisa que não é boa, que te causou um mal e até mesmo que tenha causado um prejuízo muito grande na sua vida ou na minha vida, Jesus está dizendo, vai chamar a pessoa em particular e conversar com ela. Não se pode deixar acumular as coisas e muito menos permitir que o outro continue fazendo mal. Porque qual o destino das pessoas que fazem o mal? O destino delas, se não houver correção, se não houver arrependimento, é a condenação eterna. Por isso que aqui Jesus está dizendo que se ele não atender, então que ele seja tratado como um pagão ou um pecador público. Então, o pecador público e o pagão, o destino deles é o quê? A condenação eterna. Se o pagão não se converte, não se volta para Deus, depois de ter ouvido a mensagem, a boa nova, o evangelho, se ele não se converte, ele não se salva. Por isso, como eu sempre estou falando para vocês, Jesus fala ali no Evangelho de São Marcos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, quem é que é chamado a crer em Jesus e quem é que é chamado a ser batizado? O pagão. O pagão é aquele que não é cristão. E o pecador público é quem? É aquele que comete pecado. Todo mundo está vendo que a pessoa está numa situação de pecado grave, e ela precisa sair. E ela não quer. Então Jesus está dizendo que aquele que fez alguma coisa, tanto para você como para comigo, eu devo ir atrás dele para ajudá-lo. Agora veja a delicadeza de Jesus. Tanto que essa correção, ela tem o nome de correção fraterna. Então, a primeira atitude é qual? Chama ela em particular. É preciso notar que quando se chama em particular, é para não expor aquela pessoa. Ela não pode ser exposta. Chama em particular, conversa, mostra, diz
Isso deve ser com muita caridade. Não é com orgulho, prepotência, não. É com muita humildade. Aí a pessoa não quer ouvir. Ela quer permanecer no erro dela. Ela quer permanecer no mal que ela cometeu. Então, o que é que Jesus diz? Chama mais duas pessoas, então. Ou uma ou duas pessoas. Conversa ali com as outras. Expõe a situação para ver se a pessoa muda. Aí a pessoa não quer mudar. Então, mais uma vez, a terceira vez agora, chama a igreja, chama a comunidade, chama ali um sacerdote, um homem de Deus, para tentar resolver a situação. A pessoa não quer, então, que seja tratado como um pagão ou como um pecador público, já que a pessoa não quer mudar de vida. Você entendeu? E é interessante, meus irmãos, esse evangelho de hoje, justamente para que nós possamos perceber a situação em que as pessoas estão hoje. Vocês já observaram que quando se chama uma pessoa para corrigi-la, ela contrapõe com algumas palavras justamente para que elas possam continuar no erro. A primeira é: você está me julgando. Olha, como é que a pessoa estaria julgando ela se, na verdade, ela está errada? Ela cometeu um mal ou ela está cometendo um mal. Aí você está me julgando. Quando diz assim, você está me julgando, é porque a pessoa quer continuar. Hoje, uma outra palavra muito clássica que está: você é preconceituoso. Você está com preconceito. Como se a pessoa estaria com preconceito se a questão dela é uma questão de que ela está errada? Não quer mudar. A outra é: você é homofóbico. Aí entra a questão da homofobia para ela continuar naquela situação que é errada. O que fazer então? Se a pessoa não quer, aí Jesus está dizendo que seria tratada como um pagão. Você está entendendo como as pessoas elas usam de determinados conceitos e esses conceitos estão errados porque a interpretação está errada para que ela continue no erro. Então, se ela quer continuar, o que é que se pode fazer? E aí Jesus fala: se duas pessoas estiverem reunidas, estiverem de acordo, então Deus vai estar ali no meio delas também. Mas se está em desacordo, o que é que Deus pode fazer então? Então tá certo. Você quer continuar no erro? Ok. Então tá ligado agora. Tá desligado. Então, vamos supor, o problema está ali, a pessoa aceita. Então, está desligado. Ela errou, ela reconheceu o erro, está desligado. Então, ela continua no erro, então está ligado o erro dela. Então, se ela quer continuar no erro, então, o que é que pode fazer? Agora é com Deus. Imagina, meus irmãos, quantas pessoas foram condenadas ao inferno porque quiseram permanecer no erro. Essas situações aí de pessoas que não casaram na igreja, que precisam resolver a situação. Outras pessoas que estão vivendo a questão do adultério, porque existem aquelas pessoas que elas casaram, mas não receberam o sacramento.
Então elas precisam procurar o sacerdote lá na paróquia e casar. E elas não querem casar, porque uma vez que elas não são casadas, vivem juntas e não tem nenhum impedimento, ela está vivendo uma situação de pecado que se chama fornicação. É a mesma coisa de um namorado, uma namorada que mantém relação sexual. A diferença é que os dois moram juntos. Agora tem aquelas que estão vivendo o adultério. Casou, por algum motivo se separou e arrumou uma outra pessoa. E aí está vivendo o adultério, não casou na igreja. Aí vai lá, chama a pessoa, tenta corrigir, olha, você precisa rever essa situação. Você já buscou o tribunal eclesiástico? Você está me julgando. Você está me julgando. Quem é você para me julgar? Deus conhece meu coração. E aquela situação toda para continuar no erro. Não é para sair do erro, é para continuar no erro. Então o que é que pode fazer se a pessoa quer continuar no adultério? Agora sabe, será tratada como um pagão, como uma pagã. O primeiro que morrer não vai se salvar não, meus irmãos. Você está entendendo? O primeiro que morrer vai direto para o inferno. Porque morrer numa situação de adultério e a pessoa não quer sair, o que é que poderá fazer? Foi chamada a atenção, corrigiu, tentou tirar do pecado e ela quer continuar no pecado. O que é que se pode fazer? Nada. Ou melhor, a única coisa que se pode fazer é rezar, pedir a Deus clemência para ver se aquela pessoa vai mudar de vida ou não. A mesma questão. E aqui eu estou falando para os católicos, porque isso é doutrina da igreja, é ensinamento da igreja. Está nas Sagradas Escrituras e os próprios doutores da igreja, os santos padres, sempre nos ensinaram isso. Essa questão hoje que está tão em evidência, homem com homem, mulher com mulher, vivendo uma situação como se fosse uma situação matrimonial. O Código de Direito Canônico, o Catecismo da Igreja, a própria Sagrada Escritura, Deus os criou homem e mulher. E lá no livro do Gênesis está: um homem deixará sua família para viver com uma mulher, e a mulher deixará a família para viver com um homem. Isso é o matrimônio, que tem por finalidade a procriação. O matrimônio não implica somente o prazer. E aí chama a pessoa, corrige. A pessoa não quer. Ela fala que é homofobia, que você não entende, que Deus me criou assim. E a pessoa vai entrando com muita justificativa. O que é que pode fazer? É rezar. Agora, diante de Deus não vai se salvar, porque o próprio São Paulo disse que aqueles que vivem esse tipo de situação não herdarão o reino dos céus. Que situação difícil! Não é fácil. E como diz lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, um homem não pode deitar com outro homem. Que situação delicada! Mas a pessoa não quer ser corrigida. Mas é bonito, graças a Deus, quantos católicos que estavam vivendo essa situação têm voltado para a igreja, têm voltado para Deus, têm dito: eu não quero mais viver dessa forma, e pede perdão a Deus e começa a viver uma vida de santidade. Que bonito! Pessoas que foram corrigidas e elas entenderam. Imagine uma outra pessoa. Estão vendo que eu estou trazendo alguns casos, né? A pessoa está roubando, vive aí fazendo isso, fazendo aquilo. De repente você sabe, você conhece ela, você chama ela. Olha, meu filho, minha filha, larga isso, sai dessa situação.
E a pessoa não quer sair. E às vezes ainda se justifica dizendo que Deus está com ela, que Deus não vai levar em conta isso. Não vai levar em conta isso? Claro que Deus vai levar em conta. E ela quer permanecer. É lamentável saber que aquela pessoa que está naquela situação, nessa situação de roubo e tudo, e não quer ser corrigida, pensar que ela está indo para o precipício, para a condenação eterna, e ela quer viver desse jeito. E aí está você que está no vício da droga, e aí é corrigido, é chamada a atenção e a pessoa não quer, ela quer continuar nessa vida. É lamentável ter que dizer assim, então eu não posso fazer mais nada a não ser rezar. E tem aqueles que ainda dizem assim, eu não quero suas orações, eu não quero. Olha o orgulho. A oportunidade que está tendo para se salvar e não quer se salvar. É lamentável, é triste, meus irmãos, é triste. É muito triste. Mas tenhamos esperança, rezemos até o último momento. Até o último momento vamos rezar e vamos pedir a Deus a graça de que aquela pessoa que está no pecado, que cometeu um pecado, e ela foi corrigida e ela não quer sair do erro. Tenhamos esperança de que um dia ela possa mudar. Mas essa mudança, meus irmãos, precisa acontecer antes da morte. Porque se for depois da morte e a pessoa morrer sem um arrependimento, ela não se salvará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.